Pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença do GT Consultivo e do Executivo aqui nessa fria manhã, né? A ideia hoje é nós avançarmos numa etapa para mostrar até que ponto o GT Executivo de revisão da carreira PAEP trabalhou, quais conceitos nós discutimos, tá? E dar oportunidade para o GT Consultivo poder dar opiniões, demonstrar suas preocupações, enfim, colocar suas impressões sobre essa primeira devolutiva do trabalho. Mas a ideia, então, é fazer uma apresentação para vocês sobre o resultado dessas discussões do GT Executivo, ok? Eu sempre começo a apresentação mostrando de onde se originou tudo, né? Então, eu transcrevi aqui o contexto que foi a deliberação específica, a normativa específica que instituiu o GT Carreira. E esse GT Carreira tem uma comissão executiva que teve a finalidade de analisar os documentos pertinentes, organizar as discussões internas, a agenda e os encaminhamentos, e a comissão consultiva, que são vocês, das quais vocês fazem parte, com a finalidade de proceder à pré-análise dessa proposta antes de haver um encaminhamento para as instâncias pertinentes, CIDF e CAD, ok? Bom, os participantes do GT Executivo estão aqui, sou eu presidindo, o Gilmar, professor Pascoal, professor Álvaro, o Ronaldo do HC, a Mônica da Educorp, o Joaquim do HC, o André do IQ, Luciana do IA e recursos adicionais. Nós temos aqui a Eliane que secretaria, a Cristiane Finho, Rubens com os dados, e eu tenho que fazer um agradecimento específico também ao Alisson, que aqui está, que sempre nos, muito prestativo, sempre forneceu dados para as nossas análises, enfim. Esse grupo trabalhou bastante, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o objetivo do dia de hoje é proceder essa pré-análise que o GT Consultivo tem que fazer, tá? A ideia é mostrar para vocês, fazer essa apresentação da discussão na forma de filosofias e valores que estudamos. E a gente optou em não fazer isso na forma de minuta, porque a gente já viu muitas vezes um grupo trazer uma minuta e a gente ficar aqui discutindo vírgulas, né, ou formas de colocação antes da gente ter consensuado ou discutido os valores que estão por trás daquela minuta. Então, a ideia hoje é nós discutirmos a filosofia, se está correta, se não está correta. Se a gente conseguir chegar num ponto comum, fica mais fácil de escrever e chegar num consenso em relação à minuta, ok? E aí também a ideia com vocês é de identificar pontos que merecerão mais atenção, né, até seguir as câmaras pertinentes, porque a ideia é, depois disso, nós procedermos para uma CIDF extraordinária, porque o assunto merece uma CIDF extraordinária, tá? E depois nós vamos, então, seguir com essa minuta para a CAD, né, a Câmara Administrativa. E aí, o que nós temos aqui é que a gente vai ter tantos surveys quantos forem necessários, tantos encontros quanto forem necessários para a gente poder alinhar bem aqui os conceitos que vão prosseguir, tá? Muito bem, então o propósito do GT, e nós apresentamos dessa maneira quando começamos a trabalhar, foi construir uma proposta de carreira PAEP visando a elaboração conjunta de um cenário que seja melhor que o atual. Eu grifei esse melhor que o atual ali em vermelho, a gente vai discutir um pouquinho isso. De maneira que a contribuição individual de cada um dos funcionários traga reflexos no coletivo, nos levando a cumprir melhor a nossa missão institucional como Unicamp, ok? Na linha do tempo, nós temos aqui, nós fizemos o kickoff, que é o lançamento dos trabalhos com o GT Executivo, num workshop também, em 26 de março. Passamos 2 dias discutindo o assunto, emergindo nos assuntos específicos e históricos da carreira, tá? Fizemos em abril, reuniões de trabalho, e no dia 3 de maio nós fizemos o kickoff com vocês. Vocês se lembram, foi no auditório ali que fica no prédio da DGA, né? Fizemos um survey com vocês, que nós lançamos algumas perguntas abertas,
lemos todas as respostas no âmbito do GT consultivo, do GT executivo. Tá? Em junho, nós iríamos proceder com essa etapa que aqui estamos, mas realmente nós resolvemos parar um pouco os trabalhos. Por quê? Porque a discussão da database ia começar a poluir as informações. Então, nós achamos por bem parar. Julho, muita gente saiu de férias mesmo e nós retomamos agora, então, com esta parte aqui, que é a fase final de estruturação da proposta e a avaliação por parte dos diversos colegiados. E, tanto quanto forem necessários, surveys específicos com os funcionários. Tá? Quais foram as fases de trabalho desse GT? Primeiro, a de diagnóstico, ou seja, a história de olharmos no espelho, conhecermos o sistema atual, reconhecermos o que tem, o que existe hoje, o que tem de falha, enfim, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a parte de exercícios e simulações. Nós começamos com construções de cenários possíveis. Aí é a hora de viajar mesmo, pensar em formas diferentes, etc. e tal, e também de começar a filtrar de acordo com a viabilidade. Né? Nós estamos nessa etapa aqui. Hoje nós temos uma proposta um pouco mais desenhada e nós temos que avaliar se gostamos do que criamos, nós vamos seguir em frente, né? E quais os passos práticos, quais as dúvidas que vão surgir. Então, no âmbito do GT consultivo, é essa contribuição que nós esperamos de vocês. E, de novo, vou reforçar, não necessariamente vocês estão nesse GT com a ideia de ser representantes de algum local. Cada um de vocês foi indicado. Mas a ideia é trazê-los aqui para que vocês possam colocar como uma amostragem da universidade a opinião acerca desse assunto, ok? Por quê? Porque o GT consultivo ainda não é um âmbito, assim como o próprio GT executivo não é deliberativo, certo? Deliberativas são as câmaras oficiais que existem na universidade. Então, aqui nós estamos nesse exercício dessa construção, tá? Bom, em relação ao trabalho que nós fizemos, nós reconhecemos que tínhamos que ouvir duas vozes, né? A voz institucional e a voz individual de cada colaborador PAEP. E lembra do que eu grifei ali? O que seria o melhor? O que seria melhor que o atual? E nós pensamos, o que define ser uma proposta melhor? E aí nós trouxemos esse conceito do alinhamento de interesses. Então, eu tenho nesse eixo Y o interesse institucional, que é o cumprimento eficiente da missão. Então, aqui seria ineficiente, aqui seria eficiente, né? E aí eu tenho no eixo X aqui o interesse do indivíduo. Aqui eu atendo um pouco os interesses do indivíduo, aqui eu atendo muito os interesses do indivíduo. E nós identificamos, no mínimo, 4 cenários possíveis, né? E a gente consensuou que um cenário ótimo seria onde os interesses institucionais se casam com os interesses individuais. Então, a gente promove a progressão, os interesses do indivíduo, mas também a gente coloca os valores importantes para o cumprimento da missão, tá certo? Nós vemos que os outros são cenários indesejáveis, né? Então, nós temos aqui, se nós temos completo cumprimento da missão institucional, mas sem atender os interesses do indivíduo, nós entendemos que isso daqui é um sistema opressor de carreira, né? Se nós tivermos, ao contrário, um atendimento só dos interesses do indivíduo, sem um cumprimento da missão institucional, nós temos uma carreira completamente voltada para promover as pessoas sem o devido vínculo com o que elas entregam para o cumprimento da missão, tá certo? E aí nós temos também o quadrante da completa ineficácia, que nós não temos nenhum nem outro, né? Ali é o cenário mais indesejável possível. E nós colocamos que gostaríamos de seguir nesse cenário ótimo, desse alinhamento entre o interesse institucional e o interesse individual, ok? Muito bem. Um outro ponto que nós alinhamos foi o seguinte, que se nós pensarmos em vários níveis, e aqui isso daqui só está ilustrativo, tá? Nós colocamos alguns só para ilustração. Nós pensamos no seguinte, precisa haver uma estruturação correta de um plano de carreira para repassar os valores no sentido
de o que nós queremos valorizar nas pessoas, tá bom? Dos valores da instituição. E aí a ideia de recompensa-se mais quem contribui mais para essa missão. E essas recompensas têm que ser atraentes para os colaboradores, tá certo? E ela tem que vir no sentido de uma superposição dos seus interesses individuais com o da instituição. Vou pedir que o pessoal do GT consultivo, apesar da gente ter, do GT executivo, apesar da gente ter somente um microfone de lapela, se eu estiver esquecendo alguma coisa, por favor, podem interferir, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer num trabalho, fazer o levantamento dos nossos limites específicos. Então, nós temos limites jurídicos, limites legais que nós temos que cumprir. Então, foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, aprendemos sobre o que podia e o que não podia ser feito dentro de uma estrutura de carreira. E há uma diferença de tratativa mesmo jurídica, isso nos foi colocado muito claramente após a Constituição Federal de 88. E o que nós chegamos à conclusão é que nós temos que respeitar a base de nomenclaturas das CBOs para as funções, ocupações com os perfis atuais. Isso tem a ver com a nova lei de cargos que tramita na LESP, né? Vira e mexe tem inquietações do tribunal, etc. e tal, em relação à questão da lei de cargos, e a lei de cargos está estruturada de uma determinada forma, nós temos que cumprir, visar cumprir isso. E também nós temos, num horizonte muito mais curto, a questão do cumprimento do E-Social, que nós precisamos fazer, é uma obrigação a partir de janeiro do ano que vem, tá? Então, aquelas estratificações, aquelas tratativas também que vão para o E-Social, nós temos que olhar muito claramente. A outra coisa que ficou clara para a gente não pode mudar segmento por processo seletivo interno. Isso é uma limitação jurídica que existe, tá? Se houver qualquer mudança de segmento, ele tem que ser feito via concurso público. Então, isso foi uma outra coisa que nós vimos que pode haver históricos, etc. e tal, mas nós temos que cumprir isso é uma limitação jurídica realmente de barreira jurídica, tá? E não podemos mudar o perfil das pessoas, tá? Então, dito isso, e tendo em mente que existem essas restrições jurídicas, porque a lei também, a gente está falando aqui, ela vai mudando conforme o tempo, o grupo começou a trabalhar em cima de exercícios. E apesar de ser um pouquinho extenso, eu quis trazer um pouco de informações, não estou trazendo todos os exercícios, que seria impossível, mas eu estou trazendo já alguns para mostrar que tipo de conversa, que tipo de exercício nós fizemos. Começamos com algumas discussões de conceito, por exemplo, em que situações deveria haver um aumento salarial? Tá? Quantas estratificações, níveis de carreira são possíveis da gente distinguir? Então, sabendo o espectro de trabalho, né, de colaboradores dentro da universidade, quantos segmentos não é a palavra correta, quantas estratificações nós somos capazes de enxergar, tá? E que valores queremos premiar dentro da instituição. E aí nós tivemos vários exercícios, várias respostas aqui, e aí eu vou ler algumas, não significa que nós prosseguimos com todas elas, tá? Mas eu vou colocar um pouquinho das respostas que nós tivemos na época, que tem a ver com desempenho, entrega de projetos além do contratado, atitude proativa de colaboração na equipe, dedicação consistente, desempenho diferenciado num período de tempo visível pelo coletivo, sempre que comprovar ampliação de complexidade. Então, na história de em que momento deveria haver um incremento salarial, né? Sobre os níveis, de que a gente deveria ter poucos níveis, mas reconhecer com determinado alguma coisa a consistência no desempenho. Isso foi interessante. Nós notamos que nesse momento a gente tinha que separar o seguinte: muitos dos lugares querem ter um mecanismo de reconhecer bom desempenho, mesmo que aquela pessoa reconhecidamente não tenha ainda o momento de fazer um aumento na carreira, tá? Isso significa claramente alguma forma de vender o valor, de premiar uma consistência de desempenho boa, tá?
O que acontece no final das contas? Todo mundo tem ali, trabalha com colaboradores, com funcionários, tem chefiados, tem chefia, etc. e tal. E muitos dos lugares disseram o seguinte: nós queremos pegar aquela pessoa que desempenha bem e reconhecer de alguma maneira, né? Então, mesmo que não tenha tido aumento de complexidade das tarefas, etc. e tal. E nós tivemos muito claro que nós teríamos que dividir isso em 3 segmentos por causa da barreira legal. E aí, como a gente está falando de valores, em uma apresentação aqui eu puxei o que está escrito como valores. Valores, vocês sabem, dentro da filosofia do planejamento estratégico, significa aquilo que a instituição quer premiar, aquilo que ela quer valorizar dentro da instituição. Então, se vocês forem lá buscar no Planes, eu achei interessante ilustrar aqui um pouco os valores que estão colocados lá. A Unicamp procurará sempre atuar com agilidade, clareza, visibilidade, competência, flexibilidade e adaptação diante das especificidades e mudanças, cultivar diálogo, e aqui tem valores humanísticos, capacidade de liderança crítica e reflexiva e assim por diante. Né? Isso daqui foi feito, de alguma maneira, mostrando que atitudes nós gostaríamos, então, de valorizar. Tá? E aí nós perguntamos aqui como é que a gente valorizaria engajamento, e aí pensamos naquela hipótese também, naquela linha de pensamento de que a gente gostaria de ter uma forma de valorizar alguém que tem um desempenho consistente, enfim. E aí algumas palavras-chave captadas no exercício: visão compartilhada da função e da missão, comprometimento, proatividade, entrega de resultados, flexibilidade para trabalhar em novos projetos e ajudar equipes, busca por inovação e aprimoramento no exercício do trabalho, respeito à institucionalidade, conhecimento técnico, eficiência e eficácia. São palavras que surgiram também ao longo do exercício. Bom, passando um bom período aí em que nós fizemos várias reuniões e vários exercícios, nós temos aqui, então, um modelo que começou a se mostrar um pouco mais promissor e que nós começamos a trabalhar mais no detalhamento disso. Tá? E é isso que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, queremos mostrar, desse modelo que nós achamos que seria o mais promissor, qual é a estrutura, qual é a ideia do processo de progressão, qual é a ideia do processo de avaliação, relação entre os dois, progressão e avaliação, e pensar também no que tem que ser definido em termos de disposições transitórias. Tá? Isso é uma coisa que eu já queria deixar claro desde já. Eu gostaria que a gente se fixasse o máximo possível no que nós vamos mostrar aqui de estrutura, porque, na nossa opinião, a tratativa de disposições transitórias e especificamente sobre a destinação e a forma de utilização dos recursos desse ano, a gente acha que é um tópico separado. Tá? Então, se a gente começar a misturar os dois, a gente vai pensar numa coisa para agora, 2018, e a gente vai esquecer de uma estrutura perene. Eu gostaria que a gente tentasse olhar um pouco mais a estrutura, a propositura da estrutura, e a gente vai ter um momento específico para falar de filosofia aí, da questão do que fazer esse ano. Tá? Muito bem. Então, a estrutura teve como requisitos menos níveis, saltos maiores, identificação clara entre os níveis. É interessante fazer uma interligação com a survey que foi feita com os funcionários. Nós tivemos mais de 1.800 respostas em menos de 5 dias. Né? Nós não conseguimos colocar 1.800 pessoas nessa sala e perguntar, né? Mas a gente teve uma boa representatividade dessas respostas. E se vocês forem olhar, tem perguntas que mostram claramente que vão ser polêmicos dentro da universidade, mas algumas têm uma preponderância clara de uma determinada tendência. E essa é uma delas. A gente notou, se vocês forem olhar no resultado da survey que está no site da PRDU, a maioria das pessoas fala realmente de ter uma estrutura com menos níveis e saltos maiores. Tá? Bom, o que é que nós temos hoje? Aqui é um resumo, só para mostrar para vocês, de como é que está a estrutura que vige hoje. Então, se vocês abrirem o holerite de vocês, o enquadramento de vocês, o que vocês têm ali,
é um enquadramento em uma dessas faixas e o salário que ali está. Só para chamar a atenção, os valores dos exercícios aqui são antes do reajuste, tá? Porque a gente começou esses exercícios antes. E também nós juntamos aí as faixas similares, mas só para vocês terem uma ideia de como é que estava a distribuição, colocada dessa forma, tá? Se vocês forem olhar aquela forma matricial lá de apresentação, é a tradução dessa matriz, todo mundo já viu, já conhece no momento. Nós colocamos aqui em pontilhado e barras contínuas as etapas que seriam da isonomia, enfim, né, que foi realizada anteriormente. E essa correspondência, essas tabelas, em algum momento vocês já viram. A ideia, então, uma propositura, não significa que são esses os valores que aqui ficarão, mas como exercício, nós pensamos no seguinte. Naquela estrutura do fundamental, então, olhando, né, esse bloquinho aqui, nós teríamos 3 faixas, tá? 3 níveis específicos para carreira nova. No médio, nós teríamos 4, tá? E no superior, nós teríamos 5. E foi interessante porque antes da gente fazer essa estruturação, nós fizemos uma pergunta anterior de quais os níveis, qual a diferenciação que a gente conseguiria observar em cada nível. Nós fizemos o exercício oposto, em vez da gente sair, esse é o produto final já, mas nós fizemos o oposto. Se nós formos pensar em níveis em cada segmento, que estratificação nós conseguimos observar, tá? E aí nós temos, claro que nós fizemos todos os estudos de demografia, aqui está o agradecimento ao Alisson, que fez todos os levantamentos lá prontamente para a gente. É óbvio que existe o que vocês já caem no coloquial de falar de achatamento, né, que aconteceu com a questão da isonomia aqui, muitas pessoas paradas aqui no 3, especificamente no 3F e no 6F. Então, nós sabemos dessa realidade que existe hoje, ok? Essa é a demografia atual. E aqui nós temos também uma tabela que mostra, então, como que seria uma nova estruturação. Então, nós pensamos aqui em colocar determinadas subfaixas, a gente já vai explicar isso um pouquinho mais, que tem mais a ver com uma disposição transitória, tá? Para o fundamental, para o médio e para o superior, tá? Olhando cada faixa, ok? Bom, aqui de novo a tabela específica, olhando como que ficaria a demografia nas novas faixas, então simplesmente transcrevendo de um modelo para outro, não fazendo alteração nenhuma, somente reencaixando ali numa nova tabela, tá? Então, são os 3 níveis do fundamental, são os 4 níveis do médio e 5 do superior, ok? Muito bem, tem alguns probleminhas que a gente vai ter que resolver que fogem ali, mas isso são coisas pontuais. E aí, a gente gostaria de atrelar a conceituação do que ficou da estrutura de carreira com a progressão, tá? Então, como que seria o processo de progressão? E aí, falando um pouquinho mais da questão de transição. A atual referência é mantida, né, até que uma nova progressão seja realizada, tá? Como que é feita a progressão? Aqueles que se julgarem, conforme os critérios, elegíveis para uma progressão de carreira, vão se candidatar a um processo anual de mudança. Ok? Então, puxa, eu vejo os requisitos ali, eu já posso me candidatar, ele se candidata a uma progressão. Ok? E constitui-se um comitê que vai avaliar essas progressões. Ok? Para olhar essas progressões e verificar, então, se vai ser atendido, se não vai ser atendido, conciliando sempre com a disponibilidade orçamentária. Isso guarda um pouco de similaridade com a própria carreira docente, né? Que a carreira docente também, se a pessoa não se mostra ou não se interessa, mesmo ela sendo elegível, ela quer ficar naquela situação, ela fica. É por questão também de se colocar dizendo, olha, eu sou elegível, eu quero concorrer, ok? Muito bem, nós pensamos um pouco em termos de valor
e significado, o que seria a divisão entre os níveis. Na parte, só para vocês terem uma ideia, eu não vou varrer exaustivamente isso, mas esse material em algum momento vai estar disponível aí, eu espero que ainda hoje, enfim, para o GT Consultivo olhar. Nós pensamos, para vocês terem uma ideia de como nós pensamos filosoficamente a estratificação entre os níveis. Isso é o fundamental, tá? O primeiro nível, né, que haveria do fundamental, a pessoa é mais executora, as tarefas são mais operacionais, ele tem um alto nível de padronização das suas atividades, é a entrada normal dessa carreira, né? Ela tem um plano de trabalho bastante simples e normalmente um baixo grau de autonomia. Então, isso já mostra conceitualmente o que é esperado de uma pessoa do fundamental neste nível. Ela vai progredir para um nível acima. O que a gente espera? Na verdade, ela já pode continuar bastante operacional, mas ele já acumula sucessivas boas avaliações, tá? Porque a avaliação é uma coisa à parte que a gente já vai falar. Isso é uma das coisas que deu polêmica, se nós deveríamos colocar interstício de tempo, por isso que ela foi num survey para todos os funcionários. E isso daí eu já antecipo para vocês, gente, independente do que for, nós vamos apanhar. Tá? Porque se vocês forem olhar lá, foi o que deu meio a meio de resposta, quer dizer, metade quer interstício, metade não quer. Então, o que a gente optar, a gente vai apanhar da metade da demografia aqui. Então, é um assunto polêmico, nós colocamos ali e vamos tentar decidir juntos. Tá? Capacidade, ele já demonstra uma capacidade de organização e planejamentos próprios. Tem um conhecimento atualizado, uma competência destacada na área de atuação e demonstra flexibilidade. E aí cada local, claro, faz a tradução do que é flexibilidade, etc. e tal, porque em alguns lugares flexibilidade não pode ser entendido como um convite a transgredir regras ou normas ou procedimentos operacionais também, tá bom? E mais um nível aqui que a gente pensou em definir por aspectos motivacionais. A gente acha que 2 níveis realmente é muito pouco, mas isso pro fundamental. Tabelas parecidas com conceituação estão disponíveis para o médio, tá? Então não vou varrer da mesma maneira como a gente fez ali anteriormente, tá? E para o superior, que aqui tem 3 desses níveis e tem mais 2 níveis aqui. A ideia que a gente tentou fazer, e aí por isso que eu estou falando da questão da filosofia, é também permitir que houvesse uma possibilidade de reconhecimento, aí vou usar o jargão de lá de fora, de uma carreira em Y. Tá? Então, a pessoa que se dedicou muito mais a ser um bom técnico em determinada coisa, mas que ele é reconhecido, extramuros, etc. e tal, ele também pode progredir aqui, não aquela história de não, só quem fez uma carreira gerencial é que teria a oportunidade de chegar mais ao topo. Tá? Bom, uma das coisas que eu queria falar aqui para vocês também, o GT sabe que é importante a qualificação contínua, né, como uma filosofia de trajetória de carreira para os funcionários. Mas a gente sabe também que o título tem o seu verdadeiro valor se ele agregar uma melhora efetiva ali no seu trabalho. Então, ele sozinho não deveria ser um start para um aumento no nível da carreira. Tá? Ele não deveria ser determinante, mas uma agregação conjunta disso. Né? Isso apareceu muito bem também no survey, é um dos pontos que não aparece com qualquer tipo de empate técnico ali das opiniões. Né? Isso casa bem com o que apareceu no survey. Tá? E, uma vez definidos esses requisitos de acesso nos níveis, a gente acha que, então, o servidor vai ter a clareza de como é que o desenvolvimento dele pode ser feito ao longo dessa trilha de carreira, ok? Muito bem, então, isso falado da estrutura de carreira, mais enxuta, menos níveis, saltos maiores, tá? O processo de avaliação. Lembra daquela história que eu falei para vocês, de que todo mundo manifestou que, puxa, às vezes a pessoa não aumentou de complexidade, a pessoa não vai fazer uma progressão na carreira, mas, nossa, ele desempenha bem pra caramba, eu gostaria de ter uma forma de reconhecer essa pessoa que desempenha bem. Tá? Nós pensamos
em, atrelado a isso, termos uma avaliação e as avaliações permitirem, então, o que nós chamamos aqui de bonificação. Eu vou fazer uma ressalva aqui, que todas esses jargões ou nomes que nós colocamos estão sujeitos a alterações no momento que a gente mandar uma minuta para PG, tá? Eu vou dar o exemplo do PRS, que nós mudamos de nome 50 mil vezes porque não era adequado, né? Eu lembro que começou lá com mobilidade, virou, depois a PG deu um nome horrível para a gente, que a gente achou que não era adequado, chamou de remoção. Eu falei, não, remoção não. E aí virou o PRS, que aí está, que é relotação, tá? Então, talvez esses nomes, se eles derem uma ideia jurídica errada, tenham que ser revistos. Mas nós estamos dentro do GT chamando de bonificação. Então, o que seria a bonificação? É uma forma de reconhecer o excelente desempenho das pessoas. A diferença é que ele é um prêmio que você dá por aquele desempenho diferenciado, mas ele não se incorpora no salário. Entenderam? Ele não representa uma subida de carreira, tá? de ascensão salarial. Tá? Isso daí a ideia é fazendo um processo anual. Já me perguntaram o seguinte, Marisa, quanto que iria para o sistema de bonificação, quanto que iria para a carreira? Eu falei, não sei, isso a gente que tem que definir, ok? Bom, qual seria a ideia? A ideia seria, se possível, ter a avaliação anual. Vocês viram também que isso é uma coisa que apareceu forte no survey. Eu não esperava que aparecesse tão forte, vou falar claramente para vocês. Mas uma maioria maciça, tem lugar aqui na frente, uma maioria maciça de colaboradores colocaram que gostariam de receber um feedback sobre o seu trabalho, né? Então, o que nós pensamos? Sempre uma bonificação no ano posterior à avaliação. Então, por exemplo, uma lista dos mais bem avaliados de 2018 iriam, uma vez estabelecido qual é o orçamento para isso, para um processo de triagem e bonificação no ano de 2019. A ideia era sempre, então, fazer um processo de avaliação até um pouco parecido com a própria questão dos prêmios, né, que a gente tem hoje. Tá? Mas a ideia era realmente dar um instrumento para as pessoas reconhecerem o bom desempenho. Aqui é um rascunhão, na verdade, do fluxo. O que tem de interrogações são coisas que a gente acha que vão ter que ser bem estabelecidas numa normativa própria, mas já para trazer informações aqui para vocês. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte, como é que seria feita uma avaliação? A avaliação seria feita, primeiro, a administração central, e aí são números que a gente colocou arbitrariamente num primeiro momento, tá? Ela simbolizaria 4 valores naquele sentido lá de valores, coisas a serem, quesitos a serem valorizados nas pessoas. Valores que seriam gerais para a universidade. E nós teríamos um aqui que o local poderia estabelecer. Tá? Poderia estabelecer um específico que é muito importante para aquele ambiente de trabalho. Então, a própria unidade ou local refinaria, traduziria o que são esses valores numa linguagem local. Tá? Isso para dar uma visão concreta ali para os funcionários. Poderia trabalhar para esse refinamento um comitê específico ad hoc, colocado só para isso, poderia ter participação de presidência da CSA, enfim, nós colocamos aqui como coisas a serem levadas em conta. E um colegiado, e aí nós pensamos, no caso de unidade de ensino e pesquisa, é fácil de observar e pensar numa congregação. Nos locais específicos mais centrais, administrativos, a gente pensaria também em colegiados, mas aqui a gente achou que dá uma ideia correta quando a gente mostra que nível de colegiado a gente gostaria que aprovasse. Então, um colegiado superior olhasse ali e realmente aprovasse essa tradução. E é óbvio, isso seria ali para ser apreciado na CIDF. Tá? Isso é muito parecido com os critérios que existem na carreira CIDP, que são discutidos na CIDP e assim por diante. Então, a gente achou que normalizaria em relação também às outras carreiras. Como que seria a questão do processo de avaliação? A novidade é que o funcionário poderia
começar a fazer um relatório simples. Nós não colocamos aqui com uma página aqui por acaso, tá? Claro que não seria necessariamente só uma página para mostrar, ó, seria algo simples. Onde a pessoa poderia descrever como é que ela desempenhou em relação àqueles valores, os 4+1 lá, que foram estabelecidos. Ela vai ter a chance de colocar isso claramente ali, tá? E aí, não só o superior imediato, que isso foi outra coisa que apareceu no survey muito fortemente, então a gente achou que estava conseguindo atender os anseios das pessoas, mas algumas outras pessoas que constituiriam um comitê fariam a avaliação desse desempenho, ok? Essa comissão seria uma comissão constituída para isso e poderia ter, aí a gente pensou numa comissão mais simples, claro que os números são aqui para exemplificar, 2 ou mais o presidente da CSA, enfim, ou no HC, talvez por ser mais complexo, 5 mais os presidentes das CSA. Isso daqui é uma coisa para mostrar como que seria o fluxo. Não tem nada fechado aqui em termos de número, etc. e tal, mas sempre, bom, um pouco mais aberto, não aquela coisa dos xizinhos, etc. e tal, mas que pudesse ter um comitê avaliando também. Tá? A gente acha que isso tira um bocado do que poderia ser uma crítica de subjetividade aqui desse processo. E depois tem que ir público para um colegiado. Tá? Nada de engavetar a avaliação da pessoa, não, está ali claro para verificar, enfim. E a partir desse momento também dar feedback às pessoas. Então a gente sabe que a universidade tem um caminho muito longo a percorrer em capacitar as pessoas a dar feedback corretamente também. Nós sabemos disso, mas eu acho que a gente não pode se esquivar, não pode fugir desse objetivo aí também de começar a capacitar o corpo de chefias e diretivos a darem feedbacks, tá bom? Então, nós, como exemplo aqui, de novo, exercício, colocamos aqui os 4 campos e aí colocar no final das contas, aqui eu pus exemplo, só exemplo não significa que os valores vão ser esses, eu coloquei aqui, por exemplo, se fosse comprometimento, resultado, adaptabilidade, eficácia, escreve sobre isso e depois tem um parecer que vai dizer qualitativamente como é que foi naquele ano aquele desempenho, tá? Ficaria de uma forma mais simplificada, tá? Essa é a ideia. No ano seguinte, né, então, uma vez que a PDO colocou ali, vai ter bônus, etc. e tal, no ano seguinte se constitui um comitê que vai receber o nome das pessoas elegíveis a essa bonificação e também é publicado depois, mostrado quem que recebeu a bonificação para isso. Eu acho que o publicado é importante para que haja o controle do próprio público se isso daí está sendo meritório, se isso daí está sendo de forma homogênea e reconhecida, tá bom? Ok? E pode chegar ali até a CIDF, então, que é a Câmara que vai apreciar os resultados finais, tá? Qual a relação que existe, então, entre avaliação e progressão? Eu acho que está ficando claro aqui que boas avaliações não necessariamente levam à progressão, porque a progressão ele tem que chegar naqueles níveis específicos que ali estão e ainda ele tem que se mostrar interessado em fazer a progressão. Mas a progressão, na verdade, ocorre também se ele não tiver más avaliações, né? Então, uma coisa está atrelada à outra no sentido de que boas avaliações são um caminho para ele lá no futuro galgar também o aumento ali na carreira, tá? Eu brinquei aqui que o PowerPoint coloca esses símbolos, então não fiquem atentos aos símbolos, eu queria colocar os bullets aqui, dizendo o seguinte, o que a gente vai ter que se atentar em termos de disposição transitória, mas eu acho que isso daí é uma outra coisa que a gente pode cuidar. O processo se inicia, então, com essa migração automática, né, de uma tabela para outra, ok? E você só começa a migrar para os novos níveis no momento que os processos de progressão começarem a acontecer. Este ano, a gente acha que vai ser importante para abrir o debate de o que são esses valores a serem colocados dentro da universidade, tá? E se são 4 mesmo, se são 1, se são 2 que são colocados no local, enfim. Eu acho que é importante para a gente poder proceder às avaliações.
O recurso desse ano é uma outra situação específica que a gente acha que tem que ser usado ou para transição ou por uma regra, e a gente viu isso muito bem no survey, que tem que ser feito por uma regra geral. Então, a gente pode verificar que isso é uma outra coisa polêmica, também deu meio a meio essa resposta. A gente pode ter, e aí nessa situação o GT brincou e falou assim, bom, isso daí é com a reitoria, né? Mas de decidir se isso iria para um processo de desachatamento, etc. e tal. Isso daqui é o que a gente não gostaria de trazer para o fórum de hoje, porque a gente acha que é um assunto separado. Recursos 2018, como eu disse para vocês, é um assunto separado, o que a gente fazer, tá? E também a presença que vocês viram aqui, de avaliação constante, né? Colocando a presença do bônus. Eu acho que o ideal era colocar recursos para bonificação todo ano, tá? E reservados a cada ano, segundo a capacidade do orçamento, ok? Então, basicamente, era esse o conteúdo a ser apresentado para vocês. Logo em seguida, nesse momento, a gente provavelmente vai desligar a gravação, porque depois vamos ter que começar a ouvir vocês. Mas a gente vai anotar tudo que estiver aparecendo e depois vai colocar à disposição também, porque a gente vai começar a ter uma lista das perguntas frequentes, tá? Para começar a rechear os locais, porque muita gente vai ter perguntas parecidas. A ideia é aqui a gente abrir para uma chuva de perguntas aí gerais, e depois a gente vai, então, para a fase específica do workshop, para o qual vocês estão aqui hoje, que é a avaliação dessa proposta. Ok? Tudo bem? Obrigada, então.